Aníbal Ponce, Educação e Luta de Classes. Capítulo 2. A Educação do Homem Antigo. Primeira parte, Esparta e Atenas. A passagem da comunidade primitiva para a sociedade dividida em classes exige algumas advertências prévias para não incorrermos em erros muito comuns. Quando estudamos as origens das classes sociais, temos a tendência de supor que logo em seguida aparece a luta consciente entre essas classes. A luta consciente propriamente dita entre as classes de uma sociedade, no entanto, não se desenvolve a não ser em determinado momento da evolução dessa sociedade e requer, portanto, um extenso período preliminar em que já existem contradições entre os interesses das classes existentes, mas em que essas contradições apenas se manifestam de modo obscuro e insidioso. Foi o que afirmaram Marx e Engels no primeiro parágrafo do Manifesto Comunista, quando disseram que a história da sociedade humana era a história das lutas entre opressores e oprimidos. Abre aspas, luta ininterrupta, velada algumas vezes, fraca e aberta outras, fecha aspas. Esse esclarecimento fica complementado com a distinção fundamental que Marx já havia feito em Miséria da Filosofia, entre classe em si e classe para si. A classe em si, apenas com existência econômica, se define pelo papel que desempenha no processo da produção. A classe para si, com existência econômica e psicológica, se define como a classe que já adquiriu consciência do papel histórico que desempenha, isto é, como a classe que sabe a que aspira. Para que a classe em si se converta em classe para si, é necessário, portanto, um longo processo de esclarecimento em que os teóricos e as próprias peripécias da luta desempenham uma amplíssima função. Mais ciumentas dos seus bens, por causa da importância dos interesses que deviam defender e pela possibilidade de refletir a respeito desses interesses, mediante o ócio que lhes era assegurado pelo trabalho alheio, as classes opressoras adquiriram, em relação às oprimidas, uma consciência mais clara de si próprias. Em virtude desta maior precisão de propósitos, elas adaptaram bem a sua educação e a que ministravam aos outros aos fins que visavam. Para ser eficaz, toda educação imposta pelas classes proprietárias deve cumprir as três finalidades essenciais. Primeiro, destruir os vestígios de qualquer tradição inimiga. Segundo, consolidar e ampliar a sua própria situação de classe dominante. E terceiro, prevenir uma possível rebelião das classes dominadas. No plano da educação, a classe dominante opera, assim, em três frentes distintas, e ainda que cada uma dessas frentes exija uma atenção desigual segundo as épocas, a classe dominante não as esquece nunca. No momento da história humana em que se efetua a transformação da sociedade comunista primitiva em sociedade dividida em classes, a educação tem como fim específico a luta contra as tradições do comunismo tribal, a inculcação da ideia de que as classes dominantes só pretendem assegurar a vida das dominadas, e a vigilância atenta para extirpar e corrigir qualquer movimento de protesto da parte dos oprimidos. O ideal pedagógico já não pode ser o mesmo para todos. Não só as classes dominantes têm ideais muito distintos dos da classe dominada, como ainda tentam fazer com que a massa laboriosa aceite essa desigualdade de educação como uma desigualdade imposta pela natureza das coisas, uma desigualdade, portanto, contra a qual seria loucura rebelar-se. Vamos estudar agora, numa rápida viagem pela Grécia e por Roma, de que modo as classes exploradoras conseguiram cumprir os seus propósitos na antiguidade. Quando os gregos entraram para a história, restavam apenas alguns vestígios do comunismo primitivo. As notícias mais remotas indicam que o matriarcado foi substituído pela autoridade paterna, ou, o que vem a dar no mesmo, que a propriedade coletiva foi vencida pela privada. Bachofen comentou sagazmente a Orestia de Ésquilo como um sistema revelador deste momento
em que ainda lutam o agonizante direito materno e o direito paterno, cada vez mais triunfador. Os chefes militares, os basileus, ainda eram eleitos pela comunidade, mas já havia uma tendência para que essa função fosse transmitida de pai a filho. Desde o século X até o 8 a.C., as tribos gregas viveram quase que exclusivamente da agricultura, cada família constituindo um todo que se bastava a si mesmo. Em tais condições, só podiam vender o que sobrava das suas necessidades, ao mesmo tempo que só compravam os poucos produtos que a terra não fornecia, ou os escassos utensílios que a indústria doméstica não sabia fabricar. Nesse momento, ainda não havia comércio na Grécia. Os comerciantes que figuram na Odisseia são todos fenícios. Mas é desnecessário dizer que já começavam a surgir diferenças de classe. Já existiam escravos, e já vimos que os funcionários estavam em via de se converterem em nobreza hereditária. A partir do século VII a.C., com o aumento do rendimento do trabalho humano, a economia comercial começou a suplantar a puramente agrícola. Pouco a pouco começou-se a produzir também com fins comerciais. Sob o controle e para o proveito das classes dominantes, o comércio foi confiado aos escravos e aos estrangeiros. Desligadas do trabalho manual e do intercâmbio dos produtos, as classes superiores já eram, nessa época, socialmente improdutivas. Ainda que, para o grego patrício, o comércio continuasse sendo tão indigno quanto o trabalho, nem por isso ele deixava de embolsar os proventos que os seus escravos obtinham como mercadores ou como artesãos. Eram numerosos os escravos e os libertos que viviam longe dos seus amos, trabalhando no comércio ou no artesanato e entregando aos seus senhores tudo o que ganhavam ou uma parte apenas dos seus lucros. O avaro famoso, de que fala Teofrasto nos seus caracteres, entregou a um escravo a direção dos seus negócios. Mas o pequeno desenvolvimento das técnicas de produção e dos meios de transporte da época não poderia permitir um grande desenvolvimento ao pequeno comércio. Transportando-se poucas vezes de uma cidade para outra com custosas caravanas ou, mais frequentemente, comerciando em sua própria cidade, o pequeno comerciante se entregava a esse gênero de vida porque não servia para nenhum outro mister. Inválidos, doentes e mesmo mulheres eram os que se dedicavam especialmente ao tráfico de mercadorias, porque, se o pequeno comércio já tinha uma longa história, o grande comércio, isto é, o comércio marítimo, que daria mais tarde esplendor à Grécia, custou bastante a implantar-se. O escasso desenvolvimento dos meios de produção não permitia lançar no mercado um grande excedente de produtos. É sabido que quase toda a técnica dos antigos se resumia na força humana, ajudado por alavancas, roletes e planos inclinados. Se 20 escravos não bastavam para um trabalho, usavam 100, ou 300, ou 1000. Com semelhante facilidade a economia não havia necessidade de aperfeiçoar as técnicas de trabalho. Ainda no século VI a.C., o arquiteto do primeiro templo de Éfeso não dispunha de máquina para levantar as enormes arquitraves do edifício. Recorreu, então, ao único procedimento que a antiguidade conhecia. Amontoou os sacos de areia, formando um plano inclinado até chegar à altura do cimo das colunas, e empurrou por ele as arquitraves, à força de braços. Assim, mesmo quando se empreendiam trabalhos gigantescos, os processos empregados eram artesanais. O mesmo ocorria na agricultura. Basta dizer que o primitivo e grosseiro arado permaneceu inalterado durante séculos. Todavia, a partir do século V a.C., as exigências de um comércio cada vez mais florescente impuseram duas inovações de enorme importância: a cunhagem de moedas, que facilitou muito o processo da troca, e o aperfeiçoamento dos aparelhos de navegação, que permitiu as grandes viagens marítimas. O comércio marítimo enriqueceu a nobreza, e ainda que o leitor tenha ouvido muitas vezes que o único ideal do cidadão grego era a beleza,
Parece que esse ideal não era incompatível com a mais iníqua usura. Emprestando dinheiro sob hipoteca, o nobre, que já era dono de muitas terras, ia-se assenhoreando das terras alheias. E como ao antigo chefe eleito por todos havia sucedido o arconte, eleito unicamente pela nobreza, nada tem de assombroso que surgisse uma legislação feroz destinada a proteger o credor contra o devedor. O cidadão pobre que perdera suas terras poderia considerar-se feliz se lhe permitissem continuar cultivando essas mesmas terras na qualidade de colono, com a condição de entregar ao novo proprietário 5/6 do seu trabalho. Isso acontecia no melhor dos casos, porque podia ocorrer que o valor tirado da terra não fosse suficiente para cobrir o adiantamento recebido. Nesse caso, o devedor vendia os seus filhos como escravos ou se vendia a si próprio quando não os tinha. As dívidas se uniam à guerra para aumentar o número de escravos. Os escravos já não eram os membros de uma tribo estranha a quem se concedia a vida em troca de um trabalho sem descanso. Outra guerra, não externa, mas interna, começava agora a produzi-los. A guerra do credor contra o devedor, guerra que não cessa por um só instante durante toda a história da antiguidade. Temos então, de um lado, a concentração gradual da propriedade em poucas mãos e, do outro, o empobrecimento cada vez mais acentuado das massas. Eis aí o problema social que aparece obstinadamente na Grécia Antiga. Capazes tão somente de dominar a natureza dentro de limites muito reduzidos, os estados agrícolas da antiguidade não podiam deixar de encarar a guerra como um modo natural de adquirir novas riquezas. Possuidor de terras, proprietário de escravos e guerreiros, eis aí o homem das classes dominantes. Em relação à educação de que necessitava esse homem, Esparta e Atenas apresentam aspectos algo diferentes que nos importa precisar para ir destacando, pouco a pouco, o caráter de classe da educação grega. Ainda que se tenha falado muitas vezes da existência de um comunismo aristocrático em Esparta, a expressão não é inteiramente exata. É verdade que Licurgo repartiu em partes iguais a terra entre as 9.000 famílias que formavam a classe superior, mas também é verdade que não logrou êxito quando tentou distribuir dessa mesma forma os instrumentos de cultivo. Apesar da reforma de Licurgo, continuou existindo desigualdade de fortuna entre os cidadãos espartanos, e essa desigualdade acentuou-se com o tempo. Temos, por exemplo, a chamada oligarquia dos iguais, que concentrou em suas mãos quase todas as terras e o poder. Apesar de donos da terra, os espartanos não podiam vendê-las ou legá-las. A sociedade espartana constituía uma espécie de transição entre a antiga comunidade primitiva e uma nova sociedade que não tardaria a implantar-se, em que imperava a propriedade privada. O lote de terra que o espartano recebia do Estado era transmitido por herança ao filho mais velho e, na ausência deste, volvia ao Estado. Como retribuição pelo usufruto da terra, os espartanos se comprometiam a prestar os serviços, especialmente guerreiros, de que sua classe social necessitava para a defesa ou a expansão. Os filhos defeituosos ou débeis eram imolados, porque os interesses da classe proprietária ficariam comprometidos se um lote passasse às mãos de um herdeiro incapaz para o manejo das armas. Além disso, o número de espartanos propriamente ditos, os 9.000 cidadãos do templo de Licurgo, era bastante exíguo em relação ao número de habitantes submetidos ao seu poder, 220.000 ilotas, que tinham sido dominados depois de sangrentas batalhas e que estavam reduzidos à condição de trabalhadores agrícolas escravos. E os 100.000 periecos, que se entregaram sem luta e que conseguiram com isso a liberdade pessoal. Liberdade bastante reduzida, que aproveitavam para as fainas do comércio e da indústria e que os espartanos cobravam através de frequentíssimos impostos, mas não os direitos cívicos.
É verdade que os mais modernos historiadores da Grécia negam que os ilotas tenham sido servos no mesmo sentido em que, na Idade Média, se empregava a expressão servos da gleba. Mas, quer os ilotas tenham sido escravos na expressão completa da palavra, quer, como parece mais possível, tenham sido apenas indivíduos semilivres que pagavam tributos aos espartanos, a sua situação não se alteraria muito em essência. Do ponto de vista da educação, a conduta das classes superiores se dirigia contra eles. Obrigados a viver entre uma população não inteiramente submetida e muito mais numerosa do que a sua, as classes superiores transformaram a sua organização social num acampamento militar e fizeram com que a sua educação estimulasse as virtudes guerreiras. Aos 7 anos, o Estado apoderava-se do jovem espartano e não mais abria mão dele. De fato, até os 45 anos pertencia ao exército ativo e até os 60 à reserva. E como o exército era, na realidade, a nobreza em armas, o espartano vivia permanentemente com a espada em punho. Como as mulheres também faziam parte desse exército e dirigiam um lar que não era francamente monógamo, até o extremo de ser frequente o fato de vários irmãos terem em comum uma só esposa, elas se mantinham no nível não inferior ao do homem. As características da educação militar, compartilhada pelos homens e pelas mulheres espartanas, são tão conhecidas que não vale a pena perdermos tempo em descrevê-las. Ninguém ignora até que ponto se recorria à severidade e à crueldade para transformar os moços e as moças em rijos soldados. Nem desconhece como se fomentava descaradamente as práticas do amor homossexual para estreitar os laços de companheirismo. Assegurar a superioridade militar sobre as classes submetidas, eis o fim supremo da educação rigidamente disciplinada por meio da prática da ginástica e austeramente controlada pelos éforos, os 5 magistrados que exerciam, por delegação da nobreza, um poder quase absoluto. O que produzia semelhante educação? Selvagens brutais, taciturnos, astutos, cruéis e às vezes heróicos, mas sempre capazes de mandar e de fazer-se obedecer. Instrução, no sentido moderno do termo, quase não existia entre os espartanos. Poucos entre os nobres sabiam ler e contar, e era tal o desprezo que votavam a tudo que não fossem virtudes guerreiras que os jovens estavam proibidos de se interessarem por qualquer assunto que pudesse distraí-los dos exercícios militares. Se esse era o ideal pedagógico das classes superiores, bastante diferente era o que impunham aos ilotas e aos periecos. Temerosos por causa do número e da rebeldia dos ilotas, os nobres não lhes permitiam nenhum exercício ginástico, e sob o pretexto de mostrar aos seus próprios filhos o quanto era abominável a embriaguez, obrigavam os ilotas a beber em excesso e a desfilar embriagados durante os banquetes. Mas como, apesar de tudo isso, de proibição dos exercícios e da embriaguez que fomentavam para embrutecê-los, os ilotas se revoltaram no ano de 464 a.C. As classes seletas lançaram mão de um recurso verdadeiramente decisivo. Organizaram uma legião especial chamada cripteia, ou emboscada. Os jovens nobres, ágeis e valentes que a integravam, emboscavam-se à noite pelos caminhos e assassinavam os ilotas mais robustos ou rebeldes. Quando a olhamos friamente, surge em toda a sua extensão o caráter de classe da educação espartana. Sociedade guerreira, formada à custa do trabalho do ilota e do comércio do perieco. Esparta se apropriava e vivia às expensas do trabalho alheio. Integralmente dedicado à sua função de dominador e de guerreiro, o espartano nobre não cultivava outro saber que não o das coisas das armas, e não só reservava para si esses conhecimentos, como castigava ferozmente nas classes oprimidas todo e qualquer intento de compartilhá-lo ou de apropriar-se dele. Mas,
Não contente com acentuar as diferenças de educação segundo as classes, o espartano ainda se esforçava por manter submissos e embrutecidos os escravos por meio do terror e da embriaguez. Enquanto, por um lado, a educação reforçava o poder dos exploradores, frenava, por outro, as massas exploradas. Com diferenças exteriores que em nada modificavam o seu sentido social, a mesma situação vai ser encontrada na democrática Atenas. Mas estamos tão acostumados a uma descrição idílica da vida grega que nos custa um pouco perceber a crueza originária sob o colorido falso e a reconstrução convencional. A Grécia de Schiller e de Renan, de Ruskin e de Taine continua seduzindo os espíritos com miragens enganadoras. Em vão, Nietzsche mostrou violentamente os aspectos sombrios da vida grega. Em vão, Deona, Picard e Schuh continuam, em nossos dias, a chamar a atenção para o que há de falso e grotesco nos pretendidos dogmas a respeito da perfeição e da serenidade da vida ateniense. O milagre de que falou Renan continua fascinando de longe o mundo com a calma e a luz que atribui ao mundo helênico. É preciso que tenhamos a coragem necessária para afastar os mitos literários e para reconhecer o proprietário de escravos e o avarento calculador nesses pretensos semideuses que discursavam sempre com palavras harmoniosas debaixo de pórticos de mármore branco. Maior produtora de mercadorias do que Esparta, as circunstâncias não impuseram a Atenas uma organização tão estritamente militar. Mas por isso mesmo, as diferenças de fortuna dentro da classe superior foram mais marcantes. Já sabemos de que modo os grandes proprietários se apropriavam das terras dos pequenos. Um século antes de Hesíodo aludir em seus cantos à opressão dos camponeses e ao orgulho dos ricos, os camponeses de Megara, expoliados dos seus bens, se haviam lançado em 640 a.C., contra os rebanhos dos grandes proprietários, massacrando-os. A expansão do comércio já estava impondo modificações na agricultura. A procura de lã obrigava os atenienses a converter os campos em extensos pastos e a reunir sob um só proprietário porções de terra que até então tinham sido propriedade de vários. No mesmo século VI a.C., as grandes quantidades de azeitonas que deviam ser exportadas levaram a um processo semelhante. O comércio e o botim de guerra não só haviam alterado a velha organização, em grande parte comunista, dos tempos de Homero, como tinham provocado o aparecimento de desigualdades entre os próprios cidadãos. Assim, por exemplo, dos 2 ginásios que funcionavam nos arredores de Atenas, no século VI a.C., para a educação militar dos jovens, um deles, a academia, estava destinado aos mais patrícios, enquanto o outro, o Sinosargues, era frequentado pelos de situação um pouco inferior. Com o aumento da riqueza, o número de escravos cresceu rapidamente, de tal modo que para cada cidadão livre existiam pelo menos 18 escravos e mais de 2 metecos, estrangeiros e libertos, mais ou menos equivalentes aos periecos dos espartanos. Para manter subjugado tal exército de escravos, era impossível prescindir da nobreza em armas. Ao Estado, servidor da nobreza, interessava, portanto, fundamentalmente a preparação física dos seus cidadãos de acordo com as virtudes valorizadas pelos guerreiros. Palestras, ginásios, instituições de efebos, tudo estava preparado para isso. As representações no teatro, a conversa nos banquetes, as discussões na ágora, reforçavam nos jovens a consciência da sua própria classe como classe dominante. Ao terminar o jovem o seu período de efebia, um exame de estado verificava até que ponto ele havia chegado em sua educação, tanto no manejo das armas quanto na compreensão dos deveres de cidadão. Da mesma forma que entre os espartanos, em Atenas havia um total desprezo pelo trabalho. É verdade que, em outros tempos,
Ulisses foi capaz de construir a sua casa, de fazer o seu leito e de provar repetidas vezes a sua perícia na construção de barcos e de arados. Também é verdade que a sua mulher bordava com as suas próprias mãos e que as suas filhas, apesar de princesas, iam até o rio ou à fonte lavar a roupa da casa. As propriedades ainda não eram muito extensas e o próprio senhor e sua família cuidavam muitas vezes delas, lado a lado com os seus escravos. Estes não eram muito numerosos e a sua situação estava longe de ser desesperadora. Eram tratados com bondade e talvez com afeto. Mas, à medida que a extensão das suas terras foi aumentando, o proprietário foi se afastando cada vez mais do trabalho direto e do trato afável em relação aos seus escravos. Confiadas aos cuidados de escravos intendentes que as faziam produzir para os seus amos, as terras já não recebiam, senão raras vezes, a visita do proprietário. É verdade que os antigos continuaram celebrando a agricultura como a mãe e a nutriz das artes, mas é preciso não nos esquecermos de que, entre eles, a terra era a forma fundamental da riqueza e que o lavrador, elogiado por Xenofonte, não era o homem que trabalha a terra com os seus próprios braços, e sim o que dirige e, abre aspas, alenta os seus trabalhadores como um general os seus soldados, fecha aspas. Afirma ainda que quem deseja ser um bom agricultor, abre aspas, deve procurar capatazes dóceis e ativos, fecha aspas. É claro que, à medida que esses trabalhadores, dóceis e ativos, os escravos, aumentavam em número, o proprietário não só se distanciava das suas terras, como começava a considerar como próprio de escravos ou de pobretões o trabalho direto da terra ou qualquer outra forma de trabalho. A divisão do trabalho, fundada na escravidão, tornava incompatível o exercício de um ofício com a consideração que um governante deve ter em relação a si próprio. Abre aspas, os trabalhadores são quase todos escravos, fecha aspas, afirma Aristóteles. Abre aspas, nunca uma república bem organizada os admitirá entre os seus cidadãos e, se os admitir, não lhes concederá a totalidade dos direitos cívicos, direitos esses que devem ser reservados aos que não necessitam trabalhar para viver. Fecha aspas. Aristóteles. Mesmo aos olhos de Péricles e de Platão, Fídias não passava de um artesão, e por isso Aristóteles proibia terminantemente que se ensinasse aos jovens as artes mecânicas e os trabalhos assalariados, abre aspas, porque não somente alteram a beleza do corpo, como também tiram ao pensamento toda a atividade e elevação, fecha aspas. Ainda que submetidos a uma disciplina menos brutal do que a que imperava em Esparta, os jovens atenienses também consideravam a guerra como a sua ocupação fundamental, e o despotismo como a mais perfeita forma de governo, a insolência dos que compunham as classes dirigentes, inclusive dos que passavam por amigos do povo, ficou bem marcado nas figuras de Alcibíades e de Mídias. Os desplantes de Alcibíades são demasiado conhecidos para insistirmos a respeito. Também não é necessário lembrar o luxo faustoso dos seus carros e cavalos, ou o fato de que usava em sua mesa as taças de ouro que Atenas reservava para as cerimônias, ou o fato de que não titubeou em esbofetear um homem ilustre que apenas conhecia para ganhar uma aposta. Menos refinado do que Alcibíades, mas tão insolente quanto ele, Mídias gostava de ostentar o seu luxo e de mostrar a todos que a riqueza constitui força. Desgraçado de quem o ofendia, mas ele se outorgava o direito de ofender impunemente a todos os que não lhe eram simpáticos. Aristóteles tinha razão de sobra para dizer que, abre aspas, ao passo que a Constituição assegura aos ricos a superioridade política, estes só se interessam por satisfazer o seu orgulho e a sua ambição, fecha aspas.
Deveriam ser muitos esses governantes, aos quais também alude Antístenes no banquete de Xenofonte, abre aspas, tão sedentos de riqueza que são capazes de cometer crimes que envergonhariam os mais necessitados, fecha aspas. Depois de se referir à lentidão da justiça e dos processos em Atenas, o mesmo Xenofonte diz em outra oportunidade, abre aspas, alguns dizem que o Senado e o povo atendem rapidamente quando veem dinheiro. Estou de acordo que com dinheiro se fazem muitas coisas em Atenas, e muito mais se faria se fossem mais numerosos os homens endinheirados, fecha aspas. Não é sem razão que o poeta Menandro cantava o ouro em um dos seus versos, abre aspas, ele torna escravos os livres, fecha aspas, mas também abre aspas, as portas do inferno, fecha aspas. Esses eram os veneráveis cidadãos que o jovem ateniense encontrava comumente nos banquetes, nos pórticos, no lar, na ágora. Que opinião teria a respeito do homem e da vida e, portanto, que ideal de educação consideravam o melhor? O que pensavam a respeito do homem foi expresso por Aristóteles, com extrema nitidez, numa frase famosa que infelizmente foi muito mal interpretada. Abre aspas, o homem é um animal político por natureza, fecha aspas. Político, entenda-se bem, e não social, como se tem traduzido muitas vezes, falseando violentamente a intenção do autor. Porque animal político tem, em Aristóteles, uma significação bastante diversa da moderna. Político deriva de polis, que quer dizer cidade, isto é, a forma suprema do Estado entre os gregos. Assim, pois, para Aristóteles, a essência do homem reside na sua capacidade de ser cidadão, e como a cidadania era um privilégio das classes dirigentes, eis o verdadeiro sentido da célebre expressão do famoso Stagirita. Só é homem o homem das classes dirigentes. Formar o homem das classes dirigentes, eis o ideal da educação grega. E quando mesmo Aristóteles define, em outra oportunidade, a nobreza como, abre aspas, antiga riqueza e virtude, fecha aspas, voltamos a encontrar o mesmo pensamento expresso ainda de modo mais preciso. Nessa expressão, antiga riqueza, aplicada aos nobres, percebe-se muito bem a intenção de Aristóteles de distinguir entre as velhas riquezas dos proprietários de terras e as novas riquezas dos comerciantes e dos industriais, que já começavam a se opor àquelas. A expressão virtude requer alguns comentários. O que entendia Aristóteles por virtude, isto é, por arete? Demos a palavra a Thomas Davidson, arguto historiador burguês da educação grega. A classe abonada, abre aspas, considerou que não tinha outros deveres a não ser o de governar as outras classes e o de cultivar a virtude, arete, termo que, apesar de ter significado diversas coisas em diferentes épocas, sempre implicou aquelas qualidades que capacitam um homem para governar, fecha aspas. Para os gregos, portanto, virtude nunca significou valor moral e tampouco, a não ser no ocaso da vida grega, abre aspas, se atribuiu virtude a um homem que não tivesse origem nobre e riqueza territorial, fecha aspas. É o que se depreende também desta outra passagem de Aristóteles, abre aspas, a aprendizagem da virtude é incompatível com uma vida de trabalhador e de artesão, fecha aspas. Nos primeiros tempos da vida ateniense, quando entre os Aquiles e os Agamenons, um só entre 100 sabia ler e escrever, a virtude do homem das classes dirigentes não estava muito distante do ideal guerreiro e brutal dos espartanos. Entretanto, posteriormente, quando a sociedade foi complicando a sua estrutura e o trabalho dos escravos assegurou às classes dirigentes um bem-estar cada vez mais acentuado, outros elementos foram se incorporando ao ideal de virtude. Desvinculadas totalmente do trabalho produtivo,
Essas classes passaram, pouco a pouco, a considerar as atividades alheias à vida prática e às necessidades básicas como as verdadeiras características das classes superiores. O tempo dedicado a essas ocupações e as próprias ocupações foram qualificados com uma palavra intraduzível, diagogos, que significa algo como ócio elegante, jogo nobre, repouso distinto. E como as concepções religiosas refletem passo a passo os movimentos da sociedade que as produz, os deuses combativos e guerreiros das épocas bárbaras foram cedendo o seu posto para outros deuses equilibrados e serenos que saboreavam no Olimpo uma vida de perpétuo diagogos. A partir desse momento, não só a teoria se afirmou em relação à prática, como também se apresentou como o seu coroamento. Mas se pelo caminho da teoria os atenienses logo chegariam à filosofia, à arte e à literatura, tudo isso que eles chamaram música, porque estava sob os auspícios das musas, também é preciso que não nos esqueçamos em nenhum momento de que, por vida prática, o nobre ateniense não entendia nada parecido com as preocupações do nosso trabalho, mas sim os deveres de um marido, de um pai e de um proprietário, de um lado, e os quefazeres cívicos e religiosos do governo, do outro. Ao mesmo tempo que este aspecto diagógico da vida foi aumentando de importância para o ateniense nobre, este começou a perceber que os seus filhos necessitavam do auxílio de uma nova instituição que até agora ainda não encontramos, a escola que ensina a ler e a escrever. Fundada, segundo se crê, por volta de 600 a.C., a escola elementar vinha desempenhar uma função que não podia ser desempenhada satisfatoriamente pela tradição oral, nem pela simples imitação dos adultos. O governo de uma sociedade complexa como a de Atenas exigia algo mais do que a direção de um acampamento como Esparta. Parece que desde há algum tempo já funcionavam umas poucas escolas, onde metecos e rapsodistas ensinavam os interessados a fixar em símbolos os negócios e os cantos. Mas também é verdade que só a partir dessa época é que as letras, como se dizia então, se incorporam à educação dos eupátridas, isto é, dos nobres. Apesar de serem capazes de apreciar os prazeres da poesia, da arte e da filosofia, de gozar o ócio digno, esses nobres não se esqueciam, contudo, de que continuavam a ser, antes de tudo, homens de armas. Indo ao campo de esportes de manhã ou à escola de música no período da tarde, os seus filhos passavam alternadamente das mãos do citarista às do paidotriba. A primeira dominação ilustra de imediato certos aspectos da educação infantil, mas muito mais interessante é a segunda, que em grego significa castigador de crianças, que mostra claramente ter um ensino militar perdido muito pouco da sua antiga rudeza. O que acabamos de dizer a respeito do caráter de classe da educação ateniense não parece estar de acordo com alguns outros fatos conhecidos. Tem-se afirmado, por exemplo, que em Atenas, pelo menos na Atenas anterior a Péricles, a educação era livre e que o Estado não intervinha na designação dos professores, nem nas matérias que eram ensinadas. Só a partir dos 18 anos, já agora efebo, é que o jovem ateniense passava a ser dirigido pelo Estado. E como a efebia era uma instituição de aperfeiçoamento militar e cívico, poder-se-ia deduzir com aparente razão que o Estado tomava a seu cargo unicamente o ensino superior das artes militares e das funções do governo. Devemos reconhecer que as escolas elementares eram todas dirigidas por particulares, dos quais o Estado não exigia nenhuma garantia, da mesma forma que também devemos reconhecer que a ausência de programas oficiais deixava os mestres em aparente liberdade. Por outro lado, também é verdade que o Estado regulamentava o tipo de educação que a criança deveria receber no seio da família e nas escolas particulares,
que um funcionário policial cuidava para que existisse moderação e decência nas escolas, que um magistrado chamado sofronista velava para que os jovens não desrespeitassem as conveniências sociais das suas reuniões, que o Areópago, por sua vez, vigiava constantemente os jovens e que, finalmente, o zeloso e terrível Arconte-Rei, a quem Renan atribuía funções inquisitoriais, espiava a menor infração à ordem e às leis, à religião e à moral. Abre aspas, desde que um homem cresce, e uma vez que as leis ensinam que existem deuses, não cometerá ele jamais qualquer ação ímpia, nem pronunciará discursos contrários às leis. Fecha aspas. Sentencia claramente Platão. E para não deixar nenhuma dúvida a respeito do seu pensamento, acrescentou logo abaixo, abre aspas, nós damos como fundamento das nossas leis a existência dos deuses, fecha aspas. A liberdade de ensino não implicava, portanto, a liberdade de doutrina. O professor não moldava os seus discípulos de acordo com as suas próprias concepções. Devia formar neles os futuros governantes e inculcar neles, pela mesma razão, o amor à pátria, às instituições e aos deuses. Mas a liberdade de ensino não só descarregava sobre os ombros dos particulares os gastos de uma instituição que o Estado não custeava, como também trazia às classes dominantes uma vantagem de primeira ordem. O Estado impedia a entrada nos ginásios dos jovens que não haviam frequentado as escolas e as palestras particulares. Com isso, o Estado, que estava a serviço da aristocracia latifundiária, conseguia preencher os seus objetivos fundamentais. Só por exceção é que os pequenos proprietários conseguiam custear os estudos dos seus filhos até os 16 anos, idade em que ingressavam no ginásio, e como só eram elegíveis para os cargos estatais, os jovens que haviam passado pelo ensino do ginásio, compreende-se que o resultado do ensino livre tenha sido a concentração dos cargos existentes nas mãos das famílias nobres. Tudo isso que nós demoramos tanto para expor foi dito por Xenofonte com a sua franqueza habitual em duas linhas de uma claridade meridiana, ainda que se referindo à educação dos persas. Abre aspas, é permitido a todos os persas, livres, enviar os seus filhos às escolas comuns. No entanto, só os que podem criar os seus filhos para não fazerem nada é que os enviam. Os que não podem, não os enviam. Fecha aspas. Alguns dos preceitos de Solon são particularmente ilustrativos. Abre aspas, as crianças, afirma ele, devem, antes de tudo, aprender a nadar e a ler. Em seguida, os pobres devem se exercitar na agricultura ou em uma indústria qualquer, ao passo que os ricos devem se preocupar com a música e a equitação e entregar-se à filosofia, à caça e à frequência aos ginásios. Fecha aspas. O filho de um artesão, quando não continuava sendo um analfabeto, apesar da lei, apenas conseguia adquirir os mais elementares conhecimentos de leitura, escrita e cálculo. O filho do nobre, por outro lado, podia completar integralmente todo o programa de uma educação que compreendia todos os graus de ensino. Escola elementar e palestra até os 14 anos, ginásio até os 16, efebia até os 18, cidadania dos 20 aos 50 e vida diagógica dos 50 até a morte. Essa era, antes do século V a.C., a educação de um nobre ateniense proprietário de terras e de escravos, a educação de um homem ateniense, que desprezava o trabalho e o comércio, mas que, depois de tomar parte em combates e no governo, colocava o ócio digno como fim e recompensa de uma existência bem vivida. Mas, a partir do século V a.C., um poderoso movimento se esboça contra essa educação, a velha educação de que falava Aristófanes em As Nuvens. Quais foram os iniciadores desse movimento? Em nome de que classes sociais eles reclamavam ou impunham uma nova educação?
É o que iremos ver em seguida. Já dissemos que, por volta do quinto século a.C., o comércio marítimo e o desenvolvimento do comércio impuseram um ritmo bem distinto à vida ateniense. A nobreza tradicional, os eupátridas, que fundava a sua hegemonia na posse da terra, viu crescer e afirmar-se outra classe social até então desprezada, a dos metecos ou comerciantes, cuja riqueza estava de tal modo ligada aos negócios da navegação que mais de uma vez foi denominada a gente das costas. Uma vez vencida a Pérsia e assegurado o comércio marítimo, uma nova riqueza levantou-se arrogantemente diante da velha riqueza dos nobres. O diagogos, ou ócio digno, que até então havia sido um privilégio destes últimos, começou a ser algo como um presente que o dinheiro dava a muitos. Alguns novos ricos, como Cleon, o curtidor, e Hipérbolos, a fabricante de lâmpadas, começam a galgar os postos estatais e a nobreza, apesar de se escandalizar com isso, não deixa de olhá-los com respeito. Céfalos, o pai de Lísias, apesar de ser um meteco fabricante de escudos, figura em nada menos do que na República de Platão, e pouco tempo depois, Demóstenes, sem nenhum constrangimento, aludirá à fortuna adquirida por seu pai como armeiro e ebanista. A crescente importância dos comerciantes, dos armadores e dos industriais, gentes novas que não possuíam gloriosos avós, provocou, de baixo para cima, uma transformação que se revela em muitas coisas. A tragédia foi substituída pela comédia, a noção do dever pela de bem-estar, as crenças religiosas pelo ceticismo irônico e gozador. Apesar de não ser muito grande, a movimentação de mercadorias rompeu as velhas cadeias e a força de produzir para comerciar e de acumular riquezas, os interesses comuns acabaram sendo substituídos pelos do indivíduo. E este se sente tão feliz e seguro de si mesmo que lança pelos lábios do poeta Timóteo o seu orgulhoso desafio, abre aspas, fora daqui com a velha musa, fecha aspas. Há, nesse século de Péricles, algo que lembra o de Voltaire, a confiança na vida, a ilusão de um progresso sem fim, a curiosidade pela técnica dos ofícios, até uma necessidade de invenção parece desabrochar por todas as partes, a tal ponto que, na Constituição de Mileto, Hipódamo promete privilégios para os inventores de novas técnicas capazes de trazer benefícios para o Estado. Ideólogos autênticos da nova riqueza, os sofistas afirmam que, abre aspas, o homem é a medida de todas as coisas, fecha aspas, e parecem encerrar nessa frase a mesma doutrina que muitos séculos mais tarde se transformará na bandeira do individualismo burguês. Todas as ideias recebidas começam a parecer relativas aos seus olhos, e se o subjetivismo no campo moral já era em si perigoso, a maneira como Trasímaco, por exemplo, enfrentava o direito positivo quase chegava a ser revolucionária. Abre aspas, o direito positivo, afirmava, é o que convém ao mais forte, fecha aspas. Extraordinária ousadia essa que nos mostra o caminho percorrido pelo homem desde os costumes invariáveis dos primitivos até esse momento singular em que ele começa a compreender a pequena importância de muitos dogmas e a tirania de muitas tradições. Por esse novo homem era necessária uma nova educação, mas nenhuma das escolas que existiam em Atenas era capaz de proporcioná-las. O ideal que dominava até então era o ideal que os senhores de terra haviam concebido e imposto, ao passo que o novo ideal era o dos comerciantes e industriais, que até então tinham estado excluídos do ginásio. Os sofistas se apropriaram sagazmente dele e lançaram no mercado o seu trabalho intelectual. Sendo também artesãos eles próprios, os sofistas não desdenhavam o trabalho, nem a propaganda ruidosa da rua, e para provar o quanto estimavam
os depreciados trabalhos dos artesãos, alguns deles, como Hípias, se apresentaram em Olímpia com roupas e sapatos feitos por suas próprias mãos. Atacando frontalmente a tradição dominante, os sofistas se propuseram dar aos atenienses não só os conhecimentos que a vida prática requeria, como também secularizar a conduta, tornando-a independente da religião. Não importa que muitas vezes tenham descambado para o charlatanismo e se tenham perdido no vazio. A sua curiosidade enciclopédica, a palimatia, como diziam os gregos, se orientava para as ciências nascentes, lançava audazmente os porquês e abria caminhos em todas as direções. Não há dúvida de que Sócrates caçoava de alguns deles, mas não de todos. A ciência desinteressada não tinha atrativos para ele, e além disso, ele havia transformado o problema moral no centro predileto das suas meditações. Porém, se algumas vezes lhe foi fácil demonstrar a eficácia da sua própria ironia, isso se deu em parte ao fato de que os indivíduos com quem conversava já tinham escutado os sofistas e se haviam enriquecido com uma instrução ampla e variada. É verdade que se tratava de uma instrução demasiado formalista, como todo ensino de caráter enciclopédico que é ministrado de maneira apressada, cujos pontos fracos não poderiam escapar à sagacidade de Sócrates. No entanto, os seus contemporâneos consideravam-no como um dos sofistas e não se enganavam de todo. O seu ensino, da mesma forma que o dos sofistas, estava impregnado de um forte caráter antitradicional e devia inspirar, como de fato inspirava, uma firme reação conservadora. Para o aristocrata Platão, a capacidade de pensar e de entrever as ideias eternas dependia de um sexto sentido que só uma exígua minoria, os mais seletos entre os nobres, possuía. Para o artesão Sócrates, a capacidade de pensar era comum a todos, e bastava simplesmente dialogar com destreza para ensinar os homens a tirarem conclusões. Vigorosa afirmação do pensamento reflexivo perante o dogma intangível das idades anteriores. O sofista Damão, preceptor de Péricles, gostava de dizer que para retomar os costumes de um povo basta acrescentar ou suprimir uma corda à lira. É claro que, expresso desse modo, esse pensamento é falso, mas a sua verdade torna-se evidente quando os invertemos. Algo importante deve ter ocorrido na estrutura econômica de um povo para que as suas classes dominantes sentissem a necessidade de acrescentar uma corda à lira. E isso foi o que ocorreu por volta do século V. Os aperfeiçoamentos da técnica não só levaram os tocadores de flauta a introduzir audazes modulações na música, como também permitiram acrescentar 2 cordas à lira. Os velhos cantos dóricos, de características simples e como que adaptados a festas de guerreiros, foram substituídos pelos cantos lídios ou pelos frígios, mais complicados e lânguidos, mais próprios de festas de homens satisfeitos. Uma educação para a prosperidade, eudemonismo, em grego, para a educação reclamada por todos. A virtude do proprietário, guerreiro, que pretendia, acima de tudo, formar soldados, empalidecia diante do bem-estar do homem enriquecido e próspero, que aspirava a formar indivíduos conscientes do seu próprio valor e capazes de abrir novos caminhos a qualquer custo. Por isso, tão logo um sofista se abrigava a uma sombra no ginásio, logo se via rodeado de jubilosos discípulos enriquecidos. Os jovens que seguiam os sofistas, que escutavam Sócrates, que frequentavam os ginásios, eram ricos. Os ginásios se converteram por volta do século IV
em centros de reunião da sociedade elegante. Frequentá-los era equivalente a declarar que não se estava obrigado a trabalhar para viver. E, quiçá, foram muitos os amigos e discípulos de Sócrates, como esse jovem querefão de tez pálida e corpo enfermiço, que vivia encerrado durante o dia e que só à noite aparecia nos cenáculos ao modo de um frágil Marcel Proust. Que buscavam os jovens nas bem pagas lições dos sofistas? Uma coisa acima de tudo, a sabedoria prática, que evita as escolhas e conselhos fecundos capazes de garantir êxito na oratória política. De fato, Protágoras assinalava como fim da educação, abre aspas, dar bons conselhos em assuntos domésticos para que os jovens arranjem as suas casas de melhor modo possível, da mesma forma que capacitá-los em assuntos políticos para serem capazes de dominar os negócios da cidade. O saber desinteressado não seduzia os jovens do século V. E Sócrates compartilhava de tal modo essa opinião que os aconselhava a volver as costas aos problemas difíceis da geometria e dos corpos celestes, abre aspas, porque não via nesses estudos nenhuma utilidade. A oratória política, por outro lado, requeria conhecimentos variados, mas superficiais, e, acima de tudo, riqueza dialética, desenvoltura e agilidade mental. Mais do que o saber propriamente técnico do advogado, útil sem dúvida, mas não indispensável, porque a parte jurídica das alegações poderia ser entregue a qualquer legógrafo especializado. Interessava agora conhecer todas essas veredas do raciocínio capcioso pelas quais se vai habilmente empurrando o adversário até fazê-lo despencar numa armadilha de efeito fulminante. Mesmo sem estar investido de qualquer função oficial, o orador de prestígio que dominava o seu auditório podia ter em suas mãos a direção da Assembleia. A comédia grega satirizou bastante a vida desses oradores, com as suas riquezas de origem duvidosa e uma conduta igualmente pouco transparente, sem negar o que havia de legítimo em semelhante reproche. Compreende-se e até se justifica o alto engrandecimento daqueles adventícios, filhos e netos de algum industrial, banqueiro ou comerciante desprezado pelos patrícios, a quem eles vingavam a antiga humilhação, não só manejando os negócios da nobreza, como também controlando nos seus mínimos detalhes a sua política. O aparecimento das novas classes sociais havia transformado de tal modo as velhas relações que a sua influência se fez sentir até na disciplina mantida nas escolas. O látego do mestre e o bastão do ginasiarca começaram a ser vistos como instrumentos de tortura. Em todos os lugares se clamava por uma escola mais humana, mais alegre, menos rígida. Os filhos dos comerciantes e dos industriais recusavam-se a viver na escola como em uma caserna. De fato, a velha educação impunha às crianças uma disciplina militar. Na sua ida à escola do gramático ou do citarista, as crianças eram acompanhadas por um escravo, pedagogo, até um lugar em que se reuniam todas as crianças do mesmo bairro. Formavam, então, uma coluna e marchavam em ordem para a escola, com passos rítmicos e olhos baixos. Mas as crianças de agora, que Aristófanes criticava, já não iam em formação. Ao contrário, separadas e alegres, encaminhavam-se para a escola, olhando tranquilamente tudo o que encontravam. E quando voltavam para casa, acrescenta Aristófanes, chamavam o pai de velho xoxo.
De que modo reagiram as classes dirigentes contra essa irrupção de novas classes que as ameaçavam nos terrenos econômico, político, religioso, moral e educacional? Por meio de um poderoso movimento de terror político e de vigilância pedagógica. Um decreto instigado pelo adivinho Despeites exigiu que o povo denunciasse todos os que não prestavam homenagem às coisas divinas ou que ensinavam teorias heterodoxas a respeito das coisas celestes, e os culpados começaram a cair, um atrás do outro. Anaxágoras, acusado de impiedade em 433 a.C., Diágoras, que teve a cabeça posta a prêmio no ano de 415 a.C., Protágoras, que foi desterrado, e Sócrates, que foi condenado a beber cicuta no ano de 399 a.C. Essa perseguição não visava apenas a pessoas, atingia também os livros. Por exemplo, todos os que haviam comprado as obras de Protágoras receberam ordens do heraldo para depositar os seus exemplares na ágora, para serem queimados. Assim, a luminosa Atenas castigava com um auto de fé os que haviam ousado pensar em desacordo com as normas consagradas. Mas a reação não se dirigiu apenas contra adultos suspeitos. O Estado compreendeu a necessidade de controlar de um modo mais minucioso o ensino das escolas, de modo a impedir que as crianças fossem contaminadas por ideias subversivas. Aristóteles se queixou da excessiva liberdade que o Estado havia até então concedido aos mestres e exigiu que se exercesse uma vigilância mais rigorosa sobre o que ensinavam e sobre os métodos empregados. E não decorrerão muitos anos até que apareçam pela primeira vez os programas oficiais. Teóricos da educação propriamente dita, Platão e Aristóteles interpretavam, cada qual a seu modo, o sentir das classes dominantes nesse momento tormentoso da vida ateniense, de que modo a conseguir a harmonia social perturbada pelas contradições existentes entre as classes, contradição essa que a guerra do Peloponeso havia tornado mais aguda. Como atalhar as rebeliões do individualismo indisciplinado que o comércio e a indústria introduziram? De que modo seria possível, ao mesmo tempo, reforçar o poder das classes dominantes? Eis aí os problemas que Platão e Aristóteles enfrentaram. As respostas oferecidas por eles já são, em grande parte, conhecidas por nós. Qual é, para Platão, o fim supremo da educação? Formar os guardiões do Estado, que sabiam ordenar e obedecer de acordo com a justiça. Mas o que era justiça para Platão? A justiça era uma harmonia que o indivíduo deve manter dentro de si mesmo, fazendo com que a sabedoria, a força e a prudência em sintonia, e que a sociedade também deve conseguir entre as três virtudes que correspondem às classes em que ela se divide: a sabedoria dos filósofos, a força dos guerreiros e a prudência dos trabalhadores. Segundo Platão, a justiça será conseguida desde que cada classe social realize a sua própria função, sem ameaçar o equilíbrio geral nem procurar desempenhar funções que não sejam as suas. Que cada classe haja de acordo com a virtude que lhe é própria, que os filósofos pensem, que os guerreiros lutem, que os trabalhadores trabalhem para os filósofos e os guerreiros. Se essa justiça se realizasse, estranha justiça, como o leitor vê, mas a única que as classes dirigentes são capazes de conceber, a sociedade jamais enfrentaria qualquer dificuldade. O afã que as aristocracias demonstram de querer manter-se indefinidamente no poder se revela sem reticências na harmonia de Platão e encontra numa metáfora famosa a sua expressão mais exata. Abre aspas, uma república, diz Platão, que desde os seus primeiros tempos assegurou aos seus membros uma formação feliz, se parece a um círculo cuja circunferência se estenda sem cessar. Fecha aspas. O que aconteceria, porém, se cada classe não permanecesse no seu posto?
O próprio Platão responde mais tarde a essa pergunta numa passagem de As Leis, em que alude às desgraças que podem atingir todo o povo quando seus membros se creem capazes de julgar tudo. Abre aspas. Tal estado de espírito, afirma ele, conduz aos piores excessos, porque essa independência leva àquela outra que destrói a autoridade dos arcontes. Em seguida, passa-se ao menosprezo do poder paterno e já não se tem, para com a velhice e os seus conselhos, a submissão devida. À medida que se aproxima o término da extrema liberdade, chega-se ao abalamento das próprias leis e quando se alcança esse limite, já não se respeitam nem promessas nem juramentos, já não se reconhecem os deuses e se renova a audácia dos antigos titãs. Fecha aspas. A referência dos titãs não é uma simples figura literária. Temeroso da multidão, Platão sempre viu nela, abre aspas, uma espécie de monstro feroz, fecha aspas, que é necessário manter afastado na mais absoluta dependência. Excluí-lo da vida intelectual dos filósofos e da vida moral dos guerreiros não só era necessário para Platão, porque a prática absorvente dos ofícios não permitia, abre aspas, o ócio, fecha aspas, que o estudo requer, como também era absolutamente indispensável para manter sonolento o monstro feroz e impedi-lo de renovar a audácia dos titãs. Mais franco ainda do que Platão, Aristóteles não se ampara em metáforas e mitos, nem disfarça o seu pensamento por meio deles. Vamos encontrar nos seus escritos muito pouco de harmonias musicais e de sociedades comparadas a organismos. Não apenas sustentou que a escravidão estava na natureza das coisas, como afirmou, como já dissemos, que as classes industriais são incapazes de virtude e de poder político. Além disso, reservando para muito poucos a visão do divino, expressão essa que significa teoria, lançou com crueldade o seu sarcasmo sangrento, abre aspas, quando os teares funcionarem sozinhos e as cítaras tocarem por si mesmas, então já não necessitaremos de escravos nem de patrões de escravos, fecha aspas. Tinham razão Aristóteles e Platão. Uma sociedade fundada no trabalho escravo não podia assegurar cultura para todos. O rendimento da força humana era tão exíguo que um homem não podia estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Portanto, aos filósofos caberia a direção da sociedade, aos guerreiros protegê-la e aos escravos manter as duas classes anteriores. A separação entre a força física e a força mental impunha ao mundo antigo estas duas enormidades. Para trabalhar, era necessário gemer nas misérias da escravidão. E para estudar, era preciso refugiar-se no egoísmo da solidão. Foi necessário esperar 23 séculos para que se cumprisse ao pé da letra a profecia involuntária de Aristóteles. Os teares começaram a funcionar sozinhos e as cítaras a soar sem citarista. Mas ainda foi necessário decorrer mais de um século para que os homens pusessem em prática a profecia inteira. Uma vez que a máquina libertou o homem do trabalho ininterrupto, em nossos dias já não existe lugar para os escravos e os patrões.